Fala pessoal, uma boa noite, prazer em falar com vocês. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje temos uma visita ilustre do nosso irmão César Melo, presidente do IPEM, e a Malu Melo, a digníssima esposa do nosso amigo. Vamos para um bate-papo falar sobre o IPEM, sobre treinamento, sobre a carreira, sobre casamento e sobre armas, né? Que é um tema muito legal. Mas vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pela presença. É uma honra enorme estar falando com vocês. E eu queria conhecer mais quem que é o César, quem que é a Malu, como que se deu a trajetória durante a tua jornada até você chegar aí como presidente do IPEM, suplente de deputado. Conte para nós aí. Então, eu bem no começo da minha vida, né, eu segui mais pro lado das exatas, né? Então eu fiz técnico em mecânica pelo Cefet, né? Aí peguei raiva das exatas, né? Incrível, inclusive, a gente ter, né, o atestado de sanidade mental para poder ter arma hoje em dia, porque todo mundo que fez Cefet fica meio adulterado, né? Todo mundo que fez Cefet, o pessoal que fez Cefet pode confirmar na época que era o Cefet, né? E saí e fui para o direito, né? Fui para o direito, fiz direito, me tornei advogado, formei, comecei a advogar imediatamente e no começo da advocacia eu me envolvi emocionalmente com os clientes, né? Então via aquela coisa, deixava ingressar no trabalho uma certa amizade, uma certa coisa, comprava a história dos clientes integralmente, né? Esse é um problema que os advogados de começo de carreira não sabem. Normalmente o cliente ele vem justamente para obter essa vantagem do advogado comprar a ideia, ele conta meia verdade, ele conta a verdade dele, né? E numa dessas eu acabei me envolvendo num caso onde eu saí do escritório para tentar conversar com a outra parte, né? E nessa tentativa de conversar com a outra parte eu sofri uma tentativa de homicídio. Caramba! Né? Então a pessoa tentou me puxar para dentro do local, para me matar dentro do local e provavelmente depois alegar legítima defesa, porque era uma pessoa complicada. Depois a gente levantou o histórico, né? A ficha era uma pessoa com N passagens por posse de droga e ele já tinha cometido um homicídio que ele acabou alegando legítima defesa e foi absolvido, né? Então era uma pessoa complicada que andava armado de forma ilegal e naquela hora achou que ficava mais barato matar o advogado do que se defender do processo, né? E como eu tinha treinamento, né, praticava há bastante tempo o Kenpo, eu pratico o Kenpo acho que desde os 13, 14 anos. Eu estava no Cefet quando eu comecei. Deixa eu cortar aqui para entender. Kenpo, ela é uma arte marcial de qual país? Ela o Kenpo que eu treinava é dos Estados Unidos, que é o Kenpo americano, né? Que foi introduzido inclusive no Brasil pelo mestre Kevin, certo? Que é lá da TIS Brasil. Ah, da TIS, eu vou amanhã na TIS. Isso, então mandar um abraço pro mestre Kevin lá. Ele foi ele que introduziu. Então os primeiros faixa preta de Kenpo que tem aqui no Brasil, eles pegaram a faixa preta com o mestre Kevin, né? E eu treinei com o Eduardo Almeida, que era um faixa preta do mestre Kevin. Então a gente tem... Você foi até que faixa? Eu fui até a faixa... na primeira que eu treinei, eu fui até a roxa, que é a penúltima antes da preta, e daí depois de alguns anos, porque o Eduardo Almeida se mudou, então encerrou o treino que ele fazia aqui, a gente começou do zero, um treino novo, que eu fiz daí da faixa branca até a verde novamente, num Kenpo mais tradicional, que é um Kenpo japonês, que é mais ou menos a mesma coisa, mas aí eu fiz. Então eu fiz dois Kenpo, né? Eu fiz da faixa branca até a faixa roxa e fiz da faixa branca até a faixa verde nesse Kenpo mais tradicional. Nessa situação que aconteceu da legítima defesa, eu era faixa roxa de Kenpo
desse com o Eduardo Almeida. Né? E o quanto isso foi importante para a tua defesa? Foi essencial, né? Porque a pessoa chegou a apontar a arma e tentar atirar, né? Então eu fiz o desarme especificamente, né? Ele tentou me puxar pelo cangote aqui, aí eu fiz uma defesa do Kenpo, que você afasta a pessoa, né? Como treino é treino e situação real, né? Nessa defesa ele chegou a arrancar um pedaço aqui do meu pescoço, porque ele não agarrou na gola, ele agarrou no pescoço. Quando eu fiz a defesa, ele arrancou um pedaço aqui do pescoço. E foi tipo strip, né? Porque saiu a camisa inteira. Não, saiu a camisa inteira, assim, rasgou, saiu a camisa inteira. E eu fiquei assim, de peito aberto, com os trapos pendurados e só com o paletó por cima. Aí ele pegou a arma e espetou para atirar em mim. Aí eu fiz o desarme, né? E daí, a partir do desarme, como treino é treino, jogo é jogo, no desarme, ao invés da arma sair na minha mão, a arma voou longe. É aquela visão de túnel, eu estava com visão de túnel, provavelmente ele também estava com visão de túnel, a arma foi. Aí eu me afastei, entrei no carro e saí, né? Saí do local, mas o treinamento é essencial, né? O treinamento é essencial e a gente treinava bastante, na época não existia Blue Gun, a gente treinava com essas arminhas de airsoft, de bolinha e tal. Eu ainda tenho a que a gente usava para treinar, porque a gente começou com ela com arminha de bolinha e tal. Hoje é só a casca, porque você faz o treinamento. Ela vai se ela destruindo. Desmonta, se destrói, vai, né? Daí você passa silver tape assim até ficar só ela, mas é uma memória muscular que você precisa adquirir, porque na hora não tem tempo de pensar, né? Na tua cabeça, eu lembro como se fosse um evento que durou, sei lá, 3 minutos, né? Mas deve ter durado 30 segundos tudo no máximo. Foi extremamente rápido e você agiu, você fez... O que eu acho legal do treino é o seguinte, você fez você não pensou para fazer aquilo, né? Não, você não pensa para fazer, não pensa de forma alguma para fazer. A situação vem... Na tua cabeça fica tudo em câmera lenta, você parece que você está pensando... O coração vai ali. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas provavelmente na prática a coisa foi pouca, né? Mas eu lembro perfeitamente. Eu lembro de quando eu comecei a fazer a chave na mão dele, eu lembro do olho dele arregalando, assim, sabe? Porque eu sou um cara que eu não sou musculoso, forte, ele é um cara parrudão, né? Então ele não estava esperando que o magrelo, esquisitão iria se defender, entendeu? Então eu lembro na hora que eu peguei a mão dele, comecei a fazer a chave, o olho dele arregalou, assim, tipo aquela coisa assim, puta, o que está acontecendo, entendeu? E lembro, daí fiz o golpe, ele se abaixou, na hora que ele se abaixou, eu lembro dele vindo com a mão. Daí você já... Eu lembro da pistola vindo, né, e lembro do meu corpo já reagindo, eu indo para cima da pistola para fazer o desarme. E aí aquilo virou uma chave para você no treinamento? Não, daí o que aconteceu? Essa pessoa, porque daí eu fui na delegacia, tudo, né? Isso eu conto no meu canal, tem um vídeo específico, né? Eu recebi um atendimento terrível da polícia, né? Cheguei na delegacia, a primeira delegacia não quis me atender, a segunda delegacia, aí mandou ir na outra delegacia. Mesmo sendo um advogado? Mesmo sendo um advogado. Cheguei na outra delegacia, o cara fez o seguinte, se recusou a fazer qualquer coisa, aí liguei para a polícia militar, né? Ele falou, não, isso daí é com a polícia militar. Flagrante é a polícia militar. Liguei para a polícia militar falou, mas faz quanto tempo que aconteceu? Faz uns 20 minutos. Então não é mais flagrante, isso é com a delegacia. Aí fui na delegacia, cheguei lá, roupa arrebentada, sangrando, o cara, não, isso é só ameaça. Né? E aí começou a virar uma chave na minha cabeça que essa coisa do desarmamento, da legislação, ela tem um destinatário certo, que não são os bandidos. Entendeu? Por quê? O cara tentou me matar, ele tinha uma arma, a arma com certeza é ilegal, né? Mas nós precisamos, o desarmamento é prioridade. Então pega uma viatura e vai lá prender o cara. Não, e detalhe, você tinha um endereço, tudo? Tinha endereço, nome, tudo, porque era de um processo judicial, entendeu? Não era a pessoa no local incerto e não sabia. E sendo um advogado que conhece ali. Aí tentei registrar o boletim de ocorrência, não, isso é só ameaça.
falei, tá, mas eu tô sangrando. Ah, não, então a gente faz o corpo de delito. E me deu a guia para fazer o corpo de delito. Mas aí não precisa ser advogado para saber. Ameaça é uma ameaça de te fazer mal grave. Tipo, ó, se você tá sangrando, não é ameaça. Aí já é um fato ele já entrou na esfera de atentado. Então, um boletim de ocorrência com ameaça, com guia de exame de corpo de delito, não faz nenhum sentido. Não tem né? sentido. E daí aí a gente foi, buscou, né, as informações maiores, né? Tomei a providência que eu devia ter tomado antes, mas como tinha custo, eu não tomei. Acionei um detetive, ele levantou lá e falou, cara, você nunca devia ter chegado perto desse cara, porque esse cara tem uma ficha corrida gigantesca, né? E através do detetive a gente identificou, porque daí o que acontece, eu estava com o celular no bolso gravando a situação, né? Porque eu pensei, eu vou conversar com ele e eu gravo o que a gente está falando, até para depois se depois o cara me acusar de ter ameaçado ele, alguma coisa assim, eu tá resguardado, né? E meu celular caiu no chão e ele pegou o celular e ele ligou para minha esposa do meu celular e depois ficou com o número e daí passou a fazer ligações para mim e para ela de um número fixo. E é sempre assim, né? Ah, eu quero que resolva a situação agora, porque senão eu vou cobrar geral. Tipo, daí você atende o telefone, mas quem tá falando? O que aconteceu? Meu Deus! E daí a gente levantou esse telefone fixo e era um orelhão na frente de um batalhão de polícia militar. E daí, com as informações do detetive, a gente descobriu que o irmão dele era um policial militar. Né? Então, assim, a gente ficou naquela situação onde a polícia não fazia nada e em relação especificamente a ele, né, a pessoa que me agrediu, ele provavelmente contava com o resguardo de um componente da corporação. Então aquela coisa, eu cidadão, que eu sempre falo hoje, trouxa pagador de DARF, tratando com um bandido que não sei se era fato, mas ele agia como se fosse resguardado por alguém que fazia parte do Estado e tinha acesso às coisas. Aí a única solução que eu tive foi, bom, vamos parar de adiar e vamos comprar uma arma de fogo. Aí fui atrás, fiz o procedimento, inclusive quando eu fiz o procedimento, coloquei boletim de ocorrência e tal, a balconista da Polícia Federal, muito gentil, ela falou, doutor, tira esses boletins de ocorrência, tira esses negócios, só põe eu preciso da arma para me defender, porque se o delegado ver esses boletins de ocorrência, ele vai achar que você vai usar a arma e daí ele vai indeferir o teu pedido. Então tira tudo isso, deixa só, eu preciso de uma arma para me defender e da minha família. Aí fiz o procedimento, levou uns 8 meses para eu pegar a arma. Assim que eu peguei a arma, eu pedi o porte. Aí levou mais 1 ano e meio para vir a resposta do meu porte. Aí no pedido de porte eu coloquei o boletim de ocorrência, toda a situação, toda a descrição. E daí veio a resposta do meu porte dizendo que, como já tinha passado 2 anos do fato e não havia notícia de nenhum fato novo, né? Ou seja, você não morreu até aqui. Você não vai mais precisa de arma. Então não precisa, não tem efetiva necessidade, não precisa da arma, né? E daí nesse ponto eu entendi que toda a sistemática meu amigo, é só para eles dizerem que a lei prevê que você tem a faculdade, mas na prática você não tem, né? E um fato bastante relevante é que assim que eu peguei essa arma, essa pessoa que ligava e me ameaçava constantemente levantou a bandeira branca. Me ligou falando, olha, tem um mal entendido aí, não sei o quê. Eu desconfio que provavelmente lá o irmão policial ou coisa avisou ele. Falou, o cara tá com uma arma no nome dele, você vai ficar ameaçando o cara, já o cara vai te passar. Né? Porque agora ele tem como se defender. Ele vai... você fica ameaçando o cara, daqui a pouco o cara vai vir atrás de você. Né? E ele está armado. Né? E daí ele levantou bandeira branca e não, mal entendido e tal, você entendeu errado e tal, e nunca mais ligou, certo? E daí eu entendi que é o seguinte, os maus, eles contam com a ineficiência do Estado para controlar os bons. Perfeito. E que essa história de que o Estado vai te defender
é uma mentira. Isso é uma balela, não É tem uma como estar balela. presente em todo momento. Mesmo que quisessem, e eu duvido muito que queiram, né? Porque eu não tenho eventos empíricos que me façam acreditar que realmente queiram. Pelo contrário, os eventos empíricos me fazem crer que não querem. Mesmo que queiram, eles não poderiam, né? Então, eu cheguei à conclusão que a defesa minha e da minha família cabe a mim. Sim, eu concordo. Cabe a mim, né? A gente chama a polícia depois só para fazer a burocracia estatal. Só para perder tempo, na verdade. Ou ser preso, né? Também tem essa possibilidade. Existe, depende muito. Então, o que eu fiz? Eu estudei muita informação, olhei muita informação e antes do advento das redes sociais, eu falava com as pessoas sobre isso individualmente, né? Quando começaram as redes sociais, eu passei a falar nas redes sociais. E o primeiro evento que me fez gravar um vídeo foi porque na época do Temer surgiu o porte de trânsito. Então daí as pessoas começaram a poder andar armadas exclusivamente quando em deslocamento para treinamento e competição. Só que muitas pessoas começaram a considerar isso porte de arma e vender isso como se fosse porte de arma. E eu tinha um cliente que o nosso contrato era um contrato de assessoria preventiva. Então tinha muitas empresas, muitas coisas. Então sempre que tinha um problema ele entrava em contato comigo e a gente previa como resolver esse problema preventivamente. E uma vez por mês a gente fazia uma reunião no escritório para dar uma olhada, ver as coisas e fazer o planejamento do próximo mês. E um dia esse cliente chegou armado no meu escritório, né? Aí eu vi a arma na cintura dele e falei, e essa arma aí, louco? Tá querendo ser preso? Né? Ele falou, não, eu tenho porte. Porte? Falei, não, você não tem porte. Não, eu tenho porte. Falei, você não tem porte. Não, eu tenho porte. Falei, vou falar duas coisas. Primeiro, eu não tenho porte, né? Segunda, você me paga para te dizer o que você deve ou não deve fazer, certo? Como é que você tirou um porte de arma sem me consultar, né? E daí ele, não, é porque eu falei com um cara que não sei o que e tal, e daí paguei para ele, e ele me vendeu e tal, e é o porte do exército. Eu falei, não, porte do exército não existe, porte do exército não existe. Eu falei, o que você tem é CR, né? Mas é do exército. Eu falei, mas não é porte. Isso eu também tenho, né? E não ando armado para cima e para baixo. Eu não vou na tua empresa armado porque eu tenho esse mesmo documento que você tem. E naquela hora eu percebi, eu falei, poxa, tem gente passando informação equivocada, né? E é por isso que a gente tem visto tanta notícia de gente sendo preso por porte ilegal. Porque eles estão achando que tem porte. São abordados pela polícia e o policial pergunta, tá indo para onde? Eu tô indo no meu advogado fazer a reunião mensal. Porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Né? E não tem advogado que resolva. Né? Ainda mais que provavelmente vai chegar na delegacia e vai confirmar na delegacia que estava indo no advogado. Não há pode pegar o melhor criminalista do mundo. Que ele não vai resolver. Não vai resolver. Confessou porte ilegal de arma. Daí eu perguntei para ele de onde que ele tinha tirado isso, daí ele me mostrou um canal do YouTube onde tinha um senhorzinho lá que falava com todas as letras que tinha porte, que o porte era intergaláctico, que com CR você podia pegar uma nave espacial e ir armado, e que só o exército podia abordar quem era CAC, que se a polícia te abordasse podia dar voz de prisão, porque daí o exército e tal, uma completa loucura. E daí eu pensei, bom, se esse cara pode gravar um vídeo falando esse monte de bobagem, eu vou falar. Eu posso gravar um vídeo falando o correto também, né? E daí comecei a explicar o que realmente diz a legislação, o que realmente fala, e consegui um certo destaque a partir disso, né? E daí, como o direito público, que é a área do direito onde eu ganho meu dinheiro, com que eu trabalho, é o direito chato. Chato, burocrático, mas é o direito que ensina o cidadão, o trouxa pagador DARF, a se defender do Estado. Eu comecei a conduzir o meu canal do YouTube a ensinar as pessoas sobre o direito público, né, utilizando a arma como um chamariz, né,
Então, no meu canal lá tem muitos vídeos, às vezes um pouco longo. O pessoal pega e fala, pô, mas você fala, e a parte da arma? Eu não estou falando de arma, eu estou te ensinando a se defender do Estado. Né? A arma é só um chamariz para você ficar assistir o vídeo até o final, né? E aprender o que você precisava saber para se defender do Estado. E a partir disso, a gente começou, quando teve o decreto do Bolsonaro, que o Congresso tentou minar, eu fiz uma série de vídeos aí analisando tecnicamente, sem piada, sem bagunça, a legalidade do decreto, né? E daí, nessa época, o senador Marcos Duval era o relator do projeto que ia tentar derrubar o decreto, e ele viu os meus vídeos, entrou em contato comigo, e daí, a partir disso, a gente começou a ter contato com a política, principalmente assessorando os políticos, porque eu vou ser sincero com vocês, eles não sabem nada, absolutamente nada, quer da legislação, quer do problema que tem que ser resolvido. E como é que alguém vai resolver um problema que ele não sabe qual é, né? Então eu me coloquei à disposição de assessorar os políticos e indicar para eles qual é o problema e o que dentro do meu critério, dentro do meu conhecimento, eu entendo que seja uma solução, né? E daí, a partir disso, em 2022, eu saí candidato, né? Fui eleito deputado estadual, né? Mas tinha um outro deputado que foi eleito sob júdice, né? Porque ele tinha 2 condenações, tinha uma condenação transitada em julgado, aí ele entrou com um mandado de segurança, né? Alegando as mesmas informações que ele já tinha alegado em defesa, em apelação, em recurso, em mandado de segurança, etc. Mas numa revisão criminal, né? Ele conseguiu uma liminar alegando as mesmas informações que ele já tinha esgotado, né? Quem é advogado vai entender do que eu estou falando, né? E daí saiu uma liminar, né? Não cabe a nós, como diria o grande ministro o grande senador Sérgio Moro, né? Decisão judicial a gente não contesta, né? Brilhante lição do nosso senador Sérgio Moro, né? Lembrando que dia 9 vão julgar ele, né? E decisão judicial não se contesta, né? Espero que daí ele mantenha a posição dele, né? E aceite a decisão judicial. E não se contesta, então daí a partir disso eu me tornei primeiro suplente, né? E, inclusive a situação foi tão atribulada que no dia da diplomação eu recebi o diploma de suplente e de deputado. Então você já está diplomado. Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. E aí você vai para o IPEM? Isso, daí ficando como suplente, né? Chamado lá no partido, o pessoal falou, Luiz César, você quer continuar na política? Eu falei, olha, eu acho que era importante. Eles disseram, olha, para você continuar na política, você tem que aceitar um cargo na administração pública, né? Porque é o caminho padrão de formação de um político, né? Um dos fatores que me prejudicou nessa decisão foi o fato de eu ter pulado muitas etapas, né? Você não ter sido vereador, você não ter ocupado um cargo na administração pública, isso e partir do nada para deputado, isso é uma situação que causa muito desconforto, né? Então, para que a política fique confortável com o César Mello, era necessário que ele demonstrasse que ele é maluco, mas ele é um maluco controlado, né? E para isso eu teria que exercer um cargo no poder público, né? E daí, dentro das opções, eu verifiquei que o IPEM era um órgão público onde eu poderia cobrar os cheques que a minha boca passou tantas vezes, né? O pessoal fala, o César Mello fala mal do servidor público, né? Persegue servidor público, e não, eu falo mal de FUNSA, que é aquele servidor público encostado. Daí eu falei, olha, pegar um órgão público, né? E vamos fazer um bom trabalho, vamos mostrar que quando tem uma boa liderança,
o servidor mesmo, aquele que está lá para trabalhar, ele tem proeminência em relação ao FUNSA que está lá para se encostar, né? E agora vai fazer um ano que eu estou lá e coloquei isso em prática. Preguei um órgão que estava com as metas completamente defasadas, com um orçamento deficitário, né? E nesse um ano a gente superou as metas em 53%. Caramba! Inclusive os servidores lá ficaram chateados, porque quando você faz além da meta, tem um corte e você não pode receber além, né, o bônus lá. E saneei as contas do órgão. As contas estão completamente saneadas. A gente está pondo, inclusive, no orçamento desse ano, o pagamento dos débitos deixados pelas gestões anteriores, né? Inclusive, você sabe, você está na política, sempre tem alguém pedindo a tua cabeça, alguma coisa assim, né? Como eu sou uma pessoa adorável, pediram a minha cabeça num blogzinho lá, e daí vieram comentários no blogzinho de servidores do órgão, com certeza são servidores do órgão, porque eles estão falando de informações internas, né? E um dos comentários se acha o grande gestor, eu quero ver como é que você vai pagar a dívida que está aí, não sei o quê. Então, com certeza é alguém de lá de dentro, porque para saber que tinha informação dívida, que o público não tem, né? Pesquisa. Aí eu, sendo uma pessoa adorável, o que eu fiz? Eu imprimi as reclamações, coloquei num quadro e pendurei na minha sala, né? E agora, como é que a gente vai pagar as dívidas? Respondendo ao comentarista, com gestão. Fazendo mais com menos. Fazendo mais com menos, eficiência, né? Tem consequências você trabalhar desse jeito, né? Já furaram o pneu do meu carro 8 vezes, né? Caramba. Furam os pneus dos carros dos meus assessores diretos, riscam o carro dos meus assessores diretos, né? Porque o cara que é funça, que ele mais odeia ter que trabalhar, né? Ser cobrado, né? Ser cobrado. Trabalho é a dignidade de um homem. Exatamente. Então, assim, a gente quebrou a perspectiva, porque, assim, os servidores que são servidores dedicados, eles têm, não vamos chamar de privilégio, mas eles têm um reconhecimento da minha parte, entendeu? Então, o cara que é servidor, que trabalha bem, ele está recebendo retornos dentro disso. Então, eu faço... iniciativa privada. Exatamente, né? Porque a gente tem dentro da gestão, a gente tem as diretorias, etc. Quem vai ser o diretor, quem vai ser... Eu pego o cara que trabalha e vira diretor. E aí ele vai gerar uma cultura. Isso quebrou a cultura da hierarquia da antiguidade. Que era assim, não, para o cara ser diretor, o cara tinha que ter que trabalhar 10 anos aqui, tem que ser não sei o quê, porque tem a vez do fulano ser diretor, e comigo não tem essa. É competência. Comigo passei a tarefa, fez, eu vejo que é competente, vira diretor. Mas o outro é mais antigo. Ema, né? Ema, exatamente. Legião da má vontade. Ema, cada um com seus problemas, né? Então, daí, com isso, a gente conseguiu ter um desempenho bastante grande, né? E daí eu digo, né? Eu tinha muito preconceito com o servidor público e com como funciona os órgãos públicos, a gestão pública, né? Agora eu tenho pós-conceito, porque eu vi na prática, né? E olhei e realmente... Tem pessoas que vai bem, né? Tem muita gente que vai bem. O problema é isso. Quando você está num ambiente onde as regras de projeção dentro do próprio órgão são quem é mais antigo, quem é amigo de quem não sei o que, etc. Essa pessoa que trabalha bem, ela não tem motivo para trabalhar bem. Sim, desmotiva. Entendeu? Ela, vou trabalhar bem, prego se destaca, toma martelada. Entendeu? E eu tento ao máximo possível reconhecer as disponibilidades, e muitas vezes a pessoa ela desempenha mal porque ela está mal alocada, né? Sim, gestão de pessoas. Exatamente, a gente tinha um servidor lá que, sinceramente, ele vinha na minha sala assim, ele acabava com o meu dia, porque ele vinha e sentava assim,
aquele espírito pesado dele, presidente, não sei o que, tá, fulano, o que você quer? Não, porque não sei o que, ficava, sabe? E daí ele pediu uma oportunidade, a gente fez uma avaliação e tal, e trocou ele de setor. E o cara, no outro setor, o cara Brilhou, entendeu? Ele estava mal alocado. Uma mudança simples. Certo? Mas isso você tem porque você foi correria no direito, sim, né? Eu sou empresário, né, autônomo, desde que eu me entendo por gente, né? A minha carteira de trabalho tem uma mancha de 90 dias que eu trabalhei numa empresa como empregado. Não é pra mim. Eu falei, vamos ser... Não é, pedi demissão e vazei, entendeu? E fui tocar minha vida por conta. Então eu sempre trabalhei desse lado do balcão e da DARF, né? E agora eu fui para o outro lado do balcão e eu entendo que as ferramentas de gestão elas são muito mais limitadas, né? Porque o servidor tem estabilidade, o servidor tem, né? Poxa, o cara está produzindo mal, o que dá para fazer? Dá para chamar a atenção dele, ele foi impertinente, foi grosseiro, foi uns que, dá para você abrir um pad, aí você abre o pad, aí fica todo mundo chateado, abre o pad contra o cara, não sei o que. E na minha gestão o que eu fiz? Por exemplo, tinha servidores cometendo crime, pedindo propina. Eu prendi os dois. Caramba. Fui atrás recebemos a denúncia. A denúncia ela veio justamente por conta da nossa fama de ser correto, de fazer as coisas de forma correta. E aí a pessoa foi à frente e falou, eu vou fazer a denúncia, quero ver se o cara realmente vai atrás. A gente viu a denúncia, viu que era consistente, viu que era tão frequente que a chance de não ser pego em flagrante era praticamente zero. Entramos em contato com a polícia local, conversamos com o delegado, passamos as informações e como os carros são todos monitorados, etc., a gente combinou com o delegado, falou, olha, quando eles saírem nessa cidade específica, que era a cidade onde da denúncia, quando eles saírem para fazer, eles vão pedir propina, então a gente vai avisar e a polícia aguarda. Aí o dono do posto de gasolina lá, ele separou o dinheiro da propina, só que ele tirou foto das notas antes. Então daí quando teve a visita, a polícia já estava esperando eles saírem, quando eles saíram do posto foram abordados, foram pegos com o dinheiro que já tinha fotografia prévia, né? Isso é o que a gente chama de flagrante esperado, que é diferente do flagrante montado, né? Flagrante esperado é que quando o criminoso sempre comete o mesmo crime da mesma hora, você pode esperar que ele cometa o crime, e daí a prova é 100% legal. 100% e o montado não é válido? O montado é quando você, por exemplo, pega um dinheiro, tira foto, e daí você vai lá e obriga o cara a pegar o dinheiro, ou usa um artifício para colocar o dinheiro, alguma coisa assim. Para simular, então. Para simular a situação, que não é o caso. Ali tem toda a informação correta, e daí eles foram presos e agora daí sim o procedimento vai seguir. E se achados culpados vão ser julgado, vão ser expulsos do serviço público. Mas a questão é a seguinte, é uma situação extrema, né? A gente precisa ter uma situação extrema. As situações medianas, a gente tem uma dificuldade muito grande de gestão, a gente tem que ficar trocando a pessoa de setor, né? Muitas vezes é problema da pessoa estar colocada no setor errado, e daí você muda de setor, a pessoa brilha. Às vezes você põe no setor, põe no outro setor, Você pode colocar o cara fazer qualquer coisa, ele não vai desempenhar. Não vai e atrapalha os outros. E atrapalha. Isso é uma coisa que eu percebo como empresário. Se eu tenho uma maçã podre, contamina. Já troquei várias vezes. Eu tenho aquela visão. Puta, a pessoa tem boa fé, tem vontade, mas não sabe nada. Eu treino. Agora a pessoa não tem essa visão, meu amigo, tchau. Porque já aconteceu de eu perder um funcionário por causa de outro que contaminou. E o problema é o seguinte, por exemplo, eu não tenho ferramenta para premiar algumas pessoas que têm um destaque um pouco maior.
As ferramentas são, você coloca o cara num cargo de direção, numa coisa assim. Mas às vezes o cara é um pouquinho melhor que o outro. Não justifica você trocar a diretoria, porque a diretoria é boa e dentro da equipe tem um cara que se destaca. É o limitador, você não tem vaga. Exatamente, e daí você não tem onde premiar aquele cara que faz o além, né? E ele ganha a mesma coisa do cara que não faz nada e ainda atrapalha os outros. E você não consegue fazer. Aí você tem as avaliações de desempenho, as coisas assim. Mas aí quando você faz essa avaliação, o espírito corporativista, ele entra daí fora. Tem os efeitos colaterais. Aí você faz lá, o cara vai lá e fura o pneu do teu carro. Mano do céu, pra quem acha que é bonito ser presidente, não sabe as buchas que leva, né? Não sabe. Não, porque a gente espera isso sempre de um trombadinha, né? Um piada de 17 anos, mas não, são senhores já, né? Caramba. Pessoas mais velhas. Essas coisas que o público deve entender, que tipo, existe boa fé, existe gente querendo trabalhar, mas existe poucas pessoas que atrapalham. Que atrapalham, e daí atrapalham muito, e os gestores públicos, eles têm pouca ferramenta para trabalhar isso, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou usando essa experiência que eu estou tendo para levar depois para depois ver como que a gente pode introduzir na legislação ferramentas que permitam que o gestor consiga fazer gestão, né? Porque é muito difícil você fazer a gestão, principalmente de pessoas, quando existe uma linearidade de premiação independente do resultado, da dedicação. Porque realmente eu vejo assim, às vezes eu mesmo tenho alguns servidores muito dedicados, os caras são 10, entendeu? Só que eu olho assim e falo, putz, ele tá sendo meio otário. Eu espero que ele goste do que ele tá fazendo, ele esteja fazendo porque realmente ele gosta de fazer. Porque ele tá sendo meio otário. Sim, porque se ele não fizesse, ia dar na mesma vida dele. Igual, ele poderia ter um nível, nem sei se devia estar falando isso, mas ele poderia ter um nível de dedicação menor, que mesmo assim eu não removeria ele do cargo de diretoria, né? Mas assim, a gente olha, fala, tomara que o cara goste de fazer ele mesmo, porque espero, não. Porque daí o trabalho passa a ser a paga do trabalho, né? Sim, mas realmente, do ponto de se a gente fosse fazer uma análise estrita de ganho-recompensa, aquele a mais que ele tá pondo. Ele tá deixando a mais do que ele tá sendo pago, né? Exatamente. Poxa, interessantíssimo, eu não sabia disso. E agora eu quero falar sobre treinamento aí. Você sabe atirar? Sim. Ele já passou todas as técnicas? Então, devido ao que aconteceu com ele, né? E a gente ficou apavorado, tal. Ele primeiro foi atrás, comprou a arma dele. E eu ia só no clube de tiro pra treinar, assim, na época quando podia, né? Porque agora não pode. Sim. E daí eu gostei também. Eu falei, nossa, que legal, eu preciso aprender. E eu ficava admirada, assim, porque assim, eu tenho, né, problema de visão. E eu tenho ceratocone e tal, então assim, eu já tenho um defeito na córnea, muito difícil atirar sem minhas lentes e tal. E quando eu cheguei lá e eu vi o alvo, eu acertava tudo no meio, eu falei, não é possível, eu sou muito boa nisso. Mesmo tendo a visão debilitada, eu peguei paixão pelo esporte, né? Então, daí o César falou assim, então vamos tirar o CR pra você e comprar uma arma pra você. Eu falei, então vamos. Porque, vamos entrar nessa. Já vi um movimento mesmo dentro do governo Bolsonaro de ir contra permitir que quem não tinha CR acessasse os clubes, né? A gente até durante a campanha lá, uma RM lá botou no site que tinha uma nova regra que quem não tinha CR não podia atirar, né? E daí eu lembro que acionei o deputado Lupion, e daí a gente conversou, e daí entraram em contato lá com a RM e eles apagaram, tiraram o site inteiro do ar de tão cagada que foi o negócio, né? E daí eu lembro que na época, quando teve a oportunidade, eu fiz um curso de TD. Eu falei, eu sendo TD já é o suficiente para ela tirar, entendeu? Mas eu vi que a coisa não ia, eu falei, tira o teu CR pra você ter a tua arma, pra você ter o teu negócio, porque uma coisa é atirar com as armas dos outros, outra coisa é atirar com a sua arma. E nem sempre você vai estar perto para proteger. Exatamente. Não, e não é nem a questão da defesa, né? É a questão de, poxa, e se um dia eu não puder ir no clube e ela quiser ir no clube? Sim, ela tem a liberdade de fazer o seu treinamento. Isso. É importantíssimo. E aí, mas defesa pessoal também já está preparada?
Então, daí eu também cheguei a participar um pouco treinar, né, o Kenpo. Eu fui Ela até é faixa laranja. laranja. É, laranja. É faixa laranja. E daí veio a pandemia e tal, né, a gente saiu. Mas assim, é muito importante também a mulher não focar só em tem uma lei lá que me protege. Não, a mulher tem que ir atrás. Ela tem que fazer a garantia da defesa ela tem dela. autonomia, né? Nós mulheres somos empoderadas, né? Como dizem. Então, a gente precisa. Isso é mulher empoderada, né? Isso é empoderamento. A mulher proteger a sua própria vida também é uma ação que se deve ter esse conhecimento. É um dever dela, na verdade. É um dever dela. E assim, é o que eu sempre falo para as meninas. Vocês têm que se defender, aprender tudo, gostar de uma arte marcial, gostar do tiro, ir atrás dessas coisas, porque o Estado realmente não vai estar lá presente o tempo todo do seu lado. Às vezes dentro de casa, o seu esposo às vezes não vai estar presente. Então você tem que, o mínimo você tem que saber, nem que seja só para dar um tiro, para espantar o bandido e você sair correndo depois, mas você tem que saber. Exatamente. Tem uma história que eu sempre comento, tem um coronel lá de São Paulo, ele tem uma propriedade em Goiás. Uhum. E aí a família foi passar férias lá, ele precisou voltar para São Paulo e tal. O que acontece? Um vagabundo tentou entrar lá. A mulher não pegou a carabina 12 do cara e sentou bala e tava com 2 filhas pequenininha. Então, tipo, criancinha, só tinha mulher lá. E aí ela botou o vagabundo para correr. E se não tem? Exatamente. E não é só isso. É uma coisa que eu sempre passo para Malu, para ela ver, que é o seguinte: a gente tem uma incidência enorme de casos onde a esposa matou o marido numa reação. Porque, Exato. por exemplo, ela sabe se defender, mas o foco dela da defesa não é neutralizar um oponente, entrar em culto corporal. O foco de defesa dela é se livrar do agressor para conseguir fugir, certo? E no caso da defesa, ela conseguir se livrar e se posicionar o suficiente para eu entrar à frente e fazer, porque nós somos família tradicional. Então, família tradicional, o que é? A base da família tradicional, ela tem arma, ela sabe atirar, ela sabe se defender, mas o barulho de noite quem levanta para ver sou eu. É bem isso mesmo. Até porque quem é novo no canal, antigo no canal, teve a visão terrível, né? De madrugada, de cuequinha, varrendo a casa, porque a gente escutou um barulho de noite, eu levantei, peguei a arma, fui ver, e eu não sei como, não faço a mínima ideia, começou a transmitir no meu canal ao vivo, eu de cueca, com a arma na mão, olhando as coisas, varrendo as coisas, aí eu escutei o celular tocando, o celular tinha ficado em cima da mesa do escritório. Eu olhei, o Rodrigo, o dono lá do Grupo Bots, ligando. Eu atendi, eu falei: ô Rodrigo, o que foi? Ele: cara, você tá de cueca na internet. Aí eu falei: não, é sacanagem, acho que foram eles que fizeram um barulho aí fora e estão fazendo uma pegadinha comigo e tal. Aí eu falei: é sério? Ele: é sério, você tá com a arma na mão, assim. Falei, puta, aí eu olhei a câmera do computador acesa, aí fui lá, interrompi a live. Não, pra você ter ideia, isso daí gerou um trauma que eu evito entrar na sala dele agora. Eu tô lá limpando a casa, opa, deixa eu sair daqui, que vai que cima, vai que grava. Vai que grava. Mas o foco é, então assim, muitas vezes a mulher pensa assim, mas não, você tem que saber o básico para, se chegar num ponto onde precisar ter uma defesa, você, no mínimo, não atrapalhar o seu marido porque a gente vê, tem muito vídeo na internet, aí o marido entra em luta corporal, o que acontece? Ele tá tentando se defender do bandido ou do agressor e a mulher pendurada no braço. Isso, a mulher entra no modo passivista, né, e fica, não, amor, deixa, vem. E nisso o cara vai tomando facada, vai no jogueiro. Sim, atrapalha, né? Enquanto você tá ali se preparando, você vai ligar pra polícia. Exato, faz outra coisa, não fica gritando, né, em volta. Ela tem uma noção de, não, se o cara vier pra cima de mim, eu me livro do cara pra permitir que o César entre em luta corporal e ela acompanhar a situação de uma forma onde ela tem a noção das coisas, onde ela tá me atrapalhando ou me ajudando, né?
A gente até fez uma simulação ali, você vê, quando você faz a coisa de verdade, quase que quebramos a mesa ali. Sim, né? sim. Quase que quebramos a mesa. Quase. Agora você imagine fazer essa técnica que eu te mostrei com a mulher pendurada no Não, daí capaz dela se machucar porque... Ela se machucar, ou o próprio marido acabar daí tomando uma facada, ali na defesa que eu fiz, ali o movimento que faz, se tiver alguém em volta muito próximo, vai acabar tomando uma facada sozinho. Mas isso é a mentalidade, né? Exatamente, é a mentalidade de combate, né? Que você adquire. Ela continua sendo uma mulher feminina, delicada, etc. Continua sendo. Acredito que ela vai conseguir nocautear um homem com preparo de 90 físico. quilos? Não, 90 não. quilos não. Mas conseguir se livrar? Sim. Se tiver em posse de arma, vai conseguir no mínimo... Não. Se livrar o suficiente para tomar a distância, sacar uma arma e fazer um disparo seguro, né? É isso, porque uma pessoa em cima de você te agarrando, você vai sacar a arma, você dificilmente vai conseguir fazer o disparo e vai acabar perdendo. Sim, essa mentalidade de combate, eu acho que quem deveria ter são as professoras. Lembra que teve vários ataques em escolas? Exato, é verdade. Entendeu? Ela tinha que ter como... Depois eu fui aprendendo, né? Pode usar uma cadeira, pode qualquer coisa. Porque pelas suas asas tá crianças de 8, 5 anos de idade. Entra um maluco armado com uma faca ali, o que ela faz? Ela não tem a menor noção do que fazer. Então isso ela vai pegar esferas, eu acho que deveria ser um consenso da sociedade. Beleza, nós não vai criar uma civilização que vai se autodestruir, pelo contrário, vai saber que naquele lugar pode ter alguém preparado. Porque o grande problema é o seguinte, você pode regular o quanto você quiser, o mal vai continuar existindo. Ponto. É verdade, não tem outra... O mal vai continuar existindo. Né? E é aquela coisa, não é porque a medicina avançou que as doenças deixam de existir. Né? As doenças surgem, novas, etc. E a gente vai correndo atrás e a gente adota práticas de higiene, de saúde, de prevenção que tentam ao máximo evitar que a gente esteja exposto à doença. Mas, hora ou outra, você vai acabar ficando doente e daí você vai para remediar, né? Então, a pessoa que não toma cuidado, não vai ter. Eu, por exemplo, ela tem o ceratocone. Existe todo um cuidado que ela precisa ter com maquiagem, com coçar os olhos, com o horário. Até mesmo mexer com pólvora e tal, tem que sempre lembrar, mexer aqui, eu não posso pôr a mão nos olhos, né? Pode disparar a arma, porque a lente que ela usa é uma lente especial que não é como aquela lente convencional que a pessoa consegue pegar com a mão e tirar, né? Então, se ela não tomar um certo cuidado, não tiver uma consciência corporal, pode quebrar no meu olho, nós temos que ir embora. Porque daí ela vai precisar pegar o kit dela para tirar a lente e tal, e daí tirou a lente, ela precisa de um período para pôr a lente de volta. Então tem uma série de cuidados, né? Eu, por exemplo, eu tenho refluxo, né? Tenho problema grave de refluxo. Aí eu parei de beber, né? Por quê? Porque o médico disse, ou você para de beber ou você para de comer churrasco, né? Então o churrasco não tem como... Não dá pra ficar vegana agora. Então a gente parou daí ficar sem churrasco e sem beber, porra, meu irmão, daí vira monge. Ficamos só com o churrasco, né? Que tem prioridade. Caramba, irmão, esse bate-papo que eu gosto, assim, e eu acho legal, quando uma mulher tem CR, tem armas, sabe se defender, porque... Acho que todas as mulheres deveriam ter. Sim. No mínimo uma faixa de alguma defesa pessoal, no mínimo uma arma, no mínimo estar preparado para a sobrevivência. Óbvio, não sei se... E deixando claro, né, que isso não tem nada a ver com o teu porte físico, porque muitas mulheres pensam, mas eu sou muito magrinha, pequenininha, eu não sei nem segurar uma arma, não existe arma pro tamanho da minha mão. Tem, gente. Tem, sei lá, imagina. Inclusive ela só tem arma restrita, porque ela tem uma 9mm, e uma 70-22 rosa. Né? Caramba! Que é restrita. Essa é braba, né? Essa é braba. A tua qual que é? Eu tenho 9mm? Eu tenho um acervo relativamente grande, né? Então eu vou ter que ficar
no abacaxi mesmo. Ah, né? você tá no limbo ali, né? Abacaxi, porque se eu virar nível 3, pra mim fica complicado. Entendi. Cumprir todos os habitualidades com todos os calibres. Né? Mas aqui eu sou CAC há muito tempo. Sim, né? Há quanto tempo mais ou menos? Então, eu sofri a tentativa de homicídio em 2008, eu me tornei CAC em 2010, né? Porque assim que eu peguei a arma, então eu peguei a arma Sinarme em 2009, aí eu desmontava ela em primeiro escalão, levava para o clube sem guia e ia atirar com o clube da arma Sinarme, porque eu li em algum lugar no STJ que se a arma não estivesse pronta para disparo, não teria problema. Não seria porte ilegal e tal. E daí foi algumas vezes no clube, atirava com a minha arma, aí parece que teve uma fiscalização do exército e tal, e daí o pessoal do clube disse, olha, a gente não permite mais você atirar com sua arma Sinarme, se você não tiver, se você não tiver porte, né? Porque apesar da lei sempre ter previsto a possibilidade de você tirar guia para treinamento, a Polícia Federal, por motivos de eu não quero, simplesmente não emitia guia para treinamento, né? E daí eu falei, poxa, mas daí, né, vim aqui atirar com as armas de vocês, eu vejo não é a mesma coisa. Sentido e tal. Daí o cara falou, não, mas se você tirar o CR, aí você pode ter uma arma com a guia, daí você vem com a arma com a guia, vem desmontada igual, mas daí você pode. Aí eu peguei e fiz o CR por causa disso, para ter uma arma com guia para poder treinar no clube. Daí demorou uma era para sair o CR, aí demorou uma era para comprar a primeira arma, aí eu acho que a primeira arma que eu comprei foi a Imbel, que eu tenho até hoje, 380, né, que quando eu pratico um IDSC, alguma coisa assim, eu atiro mais com a Imbel. Que, né, até o Alexandre do Ali Customs fez uma customização também, ficou bem bacana, ficou uma arma imponente. Não imponente, mas ficou assim, ele fez um trabalho ali que me permite fazer um ajuste técnico nas minhas recargas, que parece que eu estou atirando em 22. Caramba! Então daí a gente usa o truquezinho, dá fator, mas ela parece uma 22 atirando, né? Cara. Como eu atiro mal, eu preciso de um... eu vi ali no treinamento, sua esposa foi bem atirada. Ela é melhor, né? Ela é melhor. Eu atiro mal, então por isso que eu fico mais nessa parte defesa pessoal. A defesa pessoal e da análise legislativa, né? Isso. Porque não é de atirar mesmo. Então... Tem o pessoal que não gosta de mim e fala, ele fica falando, ele nem treina, né? É verdade. Poxa, olha que eu vou chamar minha mulher, ela vai gostar de você. Eu passo mais tempo, Mas lógico, não dá tempo, ele fica tentando salvar clube, tentando salvar todo mundo, né? Pra conseguir ter o armamento, não dá tempo. Sim, alguém tem que ficar na linha de frente brigando. Exatamente. Pô, irmão, sensacional. Obrigado pela presença, eu vou estar encerrando aqui. Foi uma honra, né? Sinta-se em casa. Eu acho que a gente tem a mesma visão de cenário político, de mercado. Eu sou muito a favor da família tradicional. Eu acho que a única coisa que deu certo no Brasil, no mundo, não tem. Eu sou extremamente aberto para mim, para Bruno e Natália, que é minha esposa, é aquela coisa. É o que funciona. É o pai, a mãe, é o homem e a mulher e o respeito mútuo pelo casal, e é isso. Eu tenho essa visão. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas na minha casa vai ser assim. Que é exatamente alinhado ali com vocês. E, como um agradecimento, esse aqui vai ser para vocês treinarem. Essa é a nova geração. Olha que legal. Treinamento, é um presente da Engenharia. Obrigado pela recepção. Deixa eu destravar aqui. E bons treinos ali. Tá? Para treinar, para participar. Enfim, baixa o aplicativo ali, faça treino em casa. Essa aqui é com o aplicativo? Lógico, você acha que... Aí sim, hein? Aí tem os alvos interativos na internet que você coloca ali, daí você atira e ele apita. Então você pode montar a sua pista de treinamento ali com isso, agora que eu não posso mais atirar lá na montanha, né? Porque devido ao novo decreto, etc., há uma série de restrições. Só com estilingue agora? Só com estilingue. Vamos fazer o treinamento aqui e dizer que eu fiquei muito, mas muito surpreso com a qualidade. Obrigado. Tá?
muito surpreso com a inovação tecnológica que isso representa, né? E isso aqui vai ser uma revolução para o treinamento das nossas forças públicas, tá? Não só o treinamento para o cidadão, que é importante, mas principalmente para as nossas forças públicas, porque isso aqui representa uma redução de custo de treinamento muito grande, né? Como eu falei ali quando a gente estava conversando à parte. Se a gente tivesse lá no Kempo acesso a um material desse, não precisaria de 10 anos de treino para você conseguir sobreviver a uma tentativa de homicídio, né? Você conseguiria reduzir isso para uns... Em 10 anos você seria vamos ser razoável, não é um mês de treino que você vai conseguir sobreviver numa situação de desarme, mas 1 ano, 2 anos treinando com um equipamento desse, eu acredito que a pessoa, por mais devagar que seja, ela consiga fazer. E no serviço público, agora que eu posso falar de boca cheia, como gestor, como alguém que tem um orçamento e a demanda do orçamento é muito maior do que a verba que você tem disponível, o pessoal do serviço público poder, por exemplo, ter um ganho de qualidade do cara que está na ponta, da tropa, uma evolução com treinamento com equipamento desse que não tem custo de uso, né? Não tem custo de munição, não tem custo... E pode... O risco, né? Exatamente, pode avançar numa situação de menos risco, porque às vezes eu vejo as pessoas, já fiz alguns treinamentos que são direcionados à polícia, à defesa pessoal, e muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam meio incomodadas, assim, mas a gente podia ter feito esse treinamento a seco lá no hall, e as pessoas não entendem que para o instrutor, ele não pode se dar o luxo disso, porque a Blue Gun, ele sabe que o cara pode estar no banheiro, o cara pode estar no hall, o cara pode estar... Aquilo ali nunca vai disparar. Agora, uma arma real, você só pode permitir que as pessoas manuseiem na linha de tiro, apontada para a linha de tiro. E quando você está dando um treinamento que envolve, às vezes, um movimento um pouco mais complexo, você tem que fazer individualmente. Para a pessoa pegar a base, para a pessoa pegar o começo, você, por exemplo, não precisar estar na linha de tiro para fazer isso daí para o serviço público, para os gestores, é um ganho exponencial. Porque daí você pode, dentro lá da escola, não precisa estar na linha de tiro, não precisa estar... Cara, pega a tua Blue Gun, agora nós vamos fazer 1 hora de treino a seco dentro da sala de aula. E fica lá. E todo mundo pode fazer, porque eu, se fosse instrutor, eu posso ter checado individualmente a arma de qualquer um. E eu não confiaria. Eu não confiaria. Eu não confiaria. Eu, por exemplo, você é a grande maioria. Eu sou o cara que ainda porto arma com cão. Por quê? Porque eu não confio, eu não fico tranquilo com munição na agulha da arma sem ver que tem cão abaixado ali. Eu sei que é seguro. Eu sei que, logicamente, a chance do acidente acontecer é 0. Eu sei que tem trave, eu sei que tem tudo. Mas por precaução. Mas, como eu tenho a minha afetação de ter feito os efeitos, né? Eu fico pensando, puxa, mas vai que o cara que fez a minha arma fazia os ajustes técnicos que o pessoal do Cefet fazia. Tem uma frase, né? Vai que a gente dá azar. Vai que dá azar, né? Vai que dá azar. Melhor, né? Essa é a mentalidade que a gente vem implementando, vem trabalhando, né, para mudar. Logo vai começar a ter artigos científicos aí na sociedade, porque é um processo, né? Isso já é comum nos Estados Unidos, só que aquele material inerte. Esse aqui, posso dizer, é do Brasil. Né? Hoje não sou eu quem digo, são os caras de fora mesmo, que eles falam, é do Brasil? Eu falei, é do Brasil, é paranaense. É uma inovação. A gente demorou a mudar a cabeça do pessoal. Tinha um modelo americano? Tinha, mas é extremamente simples. A nossa não, ela tem toda essa funcionalidade, é um produto que está em processo de patente para garantir
trabalho intelectual de anos que a gente vem evoluindo e a gente começou a implementar. Então, na Shot Fair eu tive a oportunidade de conhecer um cara que era da SWAT, e o cara viu, ele ficou impressionado e tal. Ele falou, eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, meu amigo, aqui no Brasil nós também pensamos, nós também temos intelecto para criar produtos e levar o nosso nome para frente. Então foi um trabalho, irmão, assim, que até hoje a gente pena, mas a gente está trabalhando e eu tenho certeza que essas novas gerações de operadores de segurança vai estar embutido. Treinamento. E enquanto o cenário é desfavorável para iniciativa privada, né, é importante a gente focar na iniciativa pública, trazer o treinamento para quem ainda tem porte de arma, que eu não acredito que manterão até o final de 2026, não acredito, né? Aposto algumas mariolas que isso vai ser revisto antes de 2026 por esse governo, mas que tem o porte funcional enquanto estão imbuídos do serviço público, né, é importante que tenham o melhor treinamento possível para conseguirem exercer a sua atividade com a maior segurança possível para si e para a população, que são os clientes finais desse atendimento, né? E eu acredito que isso aqui é uma ferramenta de gestão muito favorável, tá? Então, dentro do escasso poder político que eu tenho, eu me comprometo a levar isso à frente, não porque é você, não porque você está me presenteando, não, nenhum. É porque eu peguei, testei, fizemos aqui o desarme, fizemos o teste com a faca. Levou um choque no joelho. Levei um choque no joelho, levei um choque no braço. Depois a gente vai fazer uma montagem do vídeo específico sobre isso para pôr lá no canal. Então você que tem raiva do César Mello, você vai ver o César Mello levando choque para saciar a sua raiva do César Mello, né? E tá de parabéns. Obrigado. De parabéns. O produto realmente é excelente. Obrigado, eu agradeço de coração. Eu acho que a gente tem que se unir, né? Exatamente. Eu acho que levando, não é porque é meu material, mas eu vejo muito no treinamento do como isso gera de resultado para a sociedade. Eu te contei alguns cases aí do pessoal usando isso no processo de formação. Pô, eu conheço histórias de que aconteceu na Guarda Nacional, um acidente besta com arma que levou a vida de um operador. Exatamente. Na verdade, levou a vida de dois, porque o que morreu e o cara que atirou. Ele não volta mais. Não. Então, e o dano psicológico para uma coisa dessa enorme. Enorme. Né? E você precisa realmente, porque você vê, eu mesmo sabendo que é Blue Gun, etc. Você trata igual. Trata igual o trânsito que passou verdade, aqui na frente. A gente você com um fuzil, você levantou. Né, a gente tira, etc. E é uma coisa que, poxa, se o cara adquire com uma Blue Gun, depois você dá um armamento real na mão do cara, ele já adquiriu a memória muscular, já fez. Ele já sabe o que é controle de cano, o que são as teclas, o que é o reset do O César é tão rigoroso que até lá em casa a gente tem arminha de brinquedo, ele faz a minha filha apontar pro chão, olhar tudo certinho, não varrer as pessoas. Mesmo. É isso mesmo, ela tá preparada. Na China os caras treinam, as crianças sabem montar e Você vê que o cara é atirador quando ele tá cortando grama com aqueles... E daí ele pode cortar e ele estica o dedo. Tira o dedo do gatilho. Né? Mas eu acredito que, até pensando do ponto de vista de gestão mesmo, a economia que esse equipamento é capaz de trazer para o serviço público e a diminuição no tempo de treinamento com risco é sensacional. Sensacional. E isso vai se provar, eu tenho certeza, quando começarem a ser esses artigos ali científicos de grandes instituições como a Rota, a Marinha do Brasil, tem mais a Polícia Militar do Paraná está fazendo esse estudo, justamente para quê? Para mostrar o meu equipamento ele é só uma ferramenta, mas moral da história é o treino. É o ganho que você tem, né? É o que no livre mercado cria riqueza. Né? Se você me permite estender um pouco, claro, sim,
aqui é um exemplo de criação de riqueza. Por quê? Porque a esquerda acredita que a riqueza se cria extraindo alguma coisa de algum lugar. Ou seja, a totalidade da riqueza do mundo ela já existe. Então o malvado capitalista, o que ele faz? Ele vai lá e se apropria daquela riqueza que já existe, né? E a direita, né, o livre mercado, o que ele pensa? São as trocas voluntárias que criam a riqueza. E aqui você tem uma criação de riqueza. Por quê? Vamos dizer que a gente vai fazer um treinamento com arma real, certo? Qual que é o custo desse treinamento? Para o cara partir de eu não sei fazer nada, para o cara poder fazer técnicas avançadas, que sempre envolve risco. Quanto mais você floreia o uso da arma, né, mais risco tem. Então, vamos dizer que antes da Blue Gun, a gente levava 6 meses para fazer, e isso vai ter um custo, vamos dizer, de formação de cada servidor, R$100 mil. Com isso aqui, toda aquela parte prévia antes do disparo real, eu consigo fazer por mais tempo, com mais gente de cada vez e em mais lugares. Porque eu não preciso do Poderia ser aqui nessa sala. Poderia ser aqui nessa sala, como a gente fez ali no teu hall de recepção, certo? Dito isso, você criou riqueza. Por quê? Porque você pegou um custo que era de R$100 mil e agora você reduziu para, vamos dizer, R$50 mil, certo? Para chegar no mesmo resultado. No mesmo resultado. Ou seja, você criou R$50 mil de riqueza. E é assim que o livre mercado cria riqueza, assim que ele funciona. E é por isso que a direita está certa e a esquerda está errada. Eu concordo. Na sua visão, eu sou totalmente favorável, porque a gente abriu a empresa em 2017. Quando se deixa trabalhar, vai fácil. Quando não se deixa, é difícil. Então, eu tenho uma estabilidade, eu não sei como que vai ser as regras trabalhistas, eu não sei como que ficou nisso, eu fiquei com medo do meu produto ser proibido, apesar da gente ter CR, o exército me permite produzir, fazer qualquer coisa ali, beleza. Mas o meu medo, se me colocam como controlado, eu não vou poder vender para o civil comum. Às vezes o cara ele quer saber como que é atirar e tal, ele quer ter um contato. E não faz nenhum sentido isso aqui ser controlado, porque não tem nada não, que justificar de letalidade ser nenhuma. Controlado. Exatamente, mas se você for viajar, dependendo do aeroporto, você vai ter que ir na Polícia Federal. Dependendo do lugar, você dá azar, né? Exatamente, esse azar é complicado. Já teve situações o cara fala, não é nada. Teve um coronel que veio aqui, voltou para Maceió, aqui no aeroporto de Curitiba, não deixaram ele embarcar. Para não perder o voo, ele brigou, cara, vem buscar aqui porque não dá tempo de ir na PF. Porque precisava de embarcar como um produto controlado. Então, assim, eu não tenho segurança, diferentemente do que é exportar para os Estados Unidos, do que é mandar para fora. Até na Europa, o material não tem problema nenhum. O pessoal compra, eu mando para eles, chega lá sem problema algum. Porque os órgãos falam, não, isso aqui é para treinamento. E no Brasil, não. No Brasil, nesse cenário atual, tá difícil. A chance de você dar azar cresceu exponencialmente. Exatamente. Mas a gente está, como que eu posso dizer, a gente está amparado pela sociedade de bem. É aquela coisa, a gente faz o máximo, né? Se precaver. Esteja preparado. Vamos fazer o máximo, né? Porque numa situação dessa, se você der azar com o servidor público, as consequências são muito grandes, né? Então a gente sempre faz o máximo, é a mesma questão das habitualidades, das sessões. Vamos sempre fazer o máximo, vamos sempre fazer o melhor, vamos sempre levar a coisa o mais sério possível, né? Já que optou por fazer de forma legal, vamos pecar pelo excesso, não pela falta. Exatamente. E é isso aí, irmão. Deus abençoe você. Obrigado. Obrigada. Meus parabéns aí pelo casal, parabéns aí pela tua iniciativa no IPEM e mostrar que é possível fazer um serviço público de excelência. Isso. Dá trabalho, mas funciona. Arranja uns inimigos, mas... Assim, se não tiver dor de cabeça, não é vida, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, eu vi que lá funciona.
Então, pô, por que no Brasil não pode funcionar? Então, vamos trabalhar para funcionar. É isso aí. Beleza? Obrigado aí pela presença. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Vai estar disponível logo aí para vocês. Forte abraço. Tchau, abraço.